Bom, meus amigos, eu tentei na primeira parte da manhã, ali na primeira parte, não, no final ali, tentar demonstrar para vocês que aquilo que está em Gênesis ocorreu, aconteceu, tá? Ela é literal. Bom, nós conseguimos provar, tá? Tudo que está em Gênesis, nós conseguimos provar a existência de Adão, nós conseguimos provar a existência de Caim, de Abel, de Noé, que foi do barro ou não. Aí vem uma questão importante. Historicamente, prestem atenção, historicamente isso não é possível de ser provado. Porque nós não temos fontes, nós não temos o local do cemitério de Adão, nós não temos locais para comprovar. Agora, tem lá a comprovação da arca, tem a comprovação de alguns fósseis encontrados de homens que eram mais altos do que alguns outros, do que nós, da nossa estatura atual, comprovando que os homens primitivos eram maiores, como está descrito no próprio Gênesis, os homens gigantes, os homens grandes, os homens mais altos do que a maioria. Mas entra uma questão que é a fé, tá? Porque a igreja diz que ocorreu. Agora, a igreja diz que ocorreu, ela está correta. A igreja não erra e sempre foi acreditado nisso. Os judeus acreditaram nisso. A igreja católica deu continuidade acreditando nessa formação. Moisés escreveu Gênesis e tudo mais. Agora, entra no campo, está no campo da fé. Como ligar aquilo que a fé diz com aquilo que a razão diz? Porque hoje há um grande problema, que há uma distinção entre fé e razão. Nós, como católicos, nós não acreditamos nessa distinção. Porque a fé é a luz sobrenatural sobre a inteligência. A razão é a luz natural. Elas emanam do mesmo Criador, que é Deus. Então não tem como fé e razão divergirem. Elas, na verdade, se complementam. A fé complementa a razão e a razão complementa a fé, porque a fé é um ato da inteligência que convida a vontade. Ou seja, um ato da razão. Você não pode ser um lunático, um maluco. Alguém não pode chamar isso porque você tem fé. Porque a fé, ela é algo da razão, ela age na inteligência. Ela não age no seu sentimento, ela não age na sua vontade, ela não age na sua imaginação, na sua memória, ela age na razão. Você conhece as coisas, você aprende, a fé ilumina. Então as duas estão juntas, tá? As duas, elas caminham juntas. Fé e razão se complementam. Se a gente pega a encíclica do João Paulo II, Fides et Ratio, ele escreveu não para defender a fé, aquela encíclica. Ele escreveu a encíclica para defender a razão. Porque, atualmente, as pessoas não têm mais o conhecimento nem da própria realidade. Elas não conseguem perceber nem aquilo que está diante dos olhos dela. A pessoa olha um homem e uma mulher e não consegue reconhecer uma distinção biológica, filosófica, de todos os âmbitos. Ou seja, não há mais razão. Isso não é razão. Isso não é ciência. Isso é palhaçada. Isso aí é o contrário de toda a própria razão. Então, fé e razão caminham juntas. Agora, como nós vamos comprovar que aquilo que está... Como é que a gente vai comprovar? Não, como é que a gente vai ligar aquilo que está em Gênesis com aquilo que está na ciência? Eu não vou entrar aqui no aspecto biológico, químico e físico da formação dos planetas, mas
É só a gente estudar ali um pouquinho que a gente já vai perceber que não tem como as coisas terem surgido do acaso. Tá? O pensamento da singularidade do Stephen Hawking, a ideia de que as coisas era o nada e do nada surgiu, isso aí não faz nenhum sentido, porque as coisas têm uma ordem. Então, nesse campo eu não vou entrar, deixo para um professor de ciências que talvez um dia venha aqui e explique isso com todos os argumentos possíveis. Mas eu vou entrar dentro do campo da história e da filosofia. Primeira coisa, vamos falar sobre evolucionismo. Tá? O evolucionismo, ele se resume em 3 grandes ideias. O evolucionismo surge, tá, com Charles Darwin, tá, em 1858. O que eu estou falando aqui para vocês, eu falo para os meus alunos, tá? Quando eu vou trabalhar com eles século XIX. Eu falo dessa mesma maneira. Então, quais são o pensamento, aqui a ideia do evolucionismo. Ela se resume em 3 pontos. Tá? Evolução das espécies, seleção natural, a evolução das espécies, a seleção natural e a evolução, ela é sempre contínua. A evolução é contínua, a evolução nunca para. Em termos biológicos, quem quer estudar isso depois e perceber que isso aqui tudo é uma besteira, leia o livro A Caixa Preta de Darwin. Tá? Foi um livro de vários textos de biólogos da época de Darwin, alguns que foram darwinistas, que foram evolucionistas e que derrubaram essa ideia. Ok? Então, o evolucionismo, tá? Em termos filosóficos, agora, vamos falar só da filosofia. O que o Charles Darwin escreveu? Charles Darwin escreve num período de grandes inovações teóricas. A primeira delas é o positivismo. Tá? Charles Darwin está num contexto da formação do positivismo. Perto dele aqui está Marx, que em 1878 escreve o Manifesto Comunista. Tá? Então, você está num contexto de uma sociedade que está com uma efervescência de ideias revolucionárias. Primeiro ponto. Segundo, todas essas ideias revolucionárias são ideológicas, são ideologias, e elas têm algo em comum: a negação da transcendência. Ou seja, elas são totalmente materialistas. Tanto o positivismo como o marxismo são linhas de pensamentos materialistas que negam a existência da própria alma humana, o que é uma tamanha burrice. Porque se nós tivermos um tempo, a gente consegue meditar e perceber que existe uma alma em nós. Olha só, prestem bastante atenção. Se vocês quiserem fazer esse exercício na casa de vocês, vocês vão usar, não é uma oração, vocês vão usar a ciência natural. Vocês vão pegar, vão ficar em silêncio, vão acalmar o coração de vocês vão se acalmarem, e vocês vão tentar não pensar em nada, ficar sem pensamento nenhum. E tem como, parece possível, mas tem como. Vai excluindo todos os pensamentos até você ficar sem um pensamento nenhum.
Quando você não tiver nenhum pensamento, você vai perceber que você está percebendo que não tem pensamento. Parece maluco, mas é assim mesmo. É a mesma coisa, você está aqui e você percebe que você está percebendo que você está aprendendo alguma coisa. Você está aprendendo, você percebe que está aprendendo, mas você percebe a percepção. Quando você consegue fazer isso, você vai ter um ato da inteligência. Você não vai ver a sua alma, porque precisa de uma graça divina para ver a alma. Santa Teresa teve essa graça divina. Mas você vai perceber o ato da inteligência, que você consegue perceber que você está percebendo. Isso é a consciência do ser. Parece que são dois entes dentro do mesmo corpo. Você está ali e você está se vendo. É assim que saiu Deus Pai e Deus Filho. O que é o Deus Pai? Deus Pai não tinha nada. Ele se contempla. Ao se contemplar, ele percebe ele mesmo. Da percepção que ele percebe é o verbo. Ambos se contemplam, se amam e surge o Espírito. Santo Agostinho, ele dava esse exercício para os seus alunos de perceberem as suas almas para explicar a Santíssima Trindade. Para vocês terem uma noção. Então a alma existe. Ela existe. Negar a existência da alma humana é de uma burrice sem tamanho. Querer dizer que tudo são neurônios, são comandos elétricos, químicos. Isso não faz nenhum sentido, porque nós temos uma alma. O homem, ele é formado, como o próprio São Paulo dizia, de corpo, alma e espírito. Isso aqui é o que nos compõe, o que nos forma. Tá? E o que acontece? As correntes positivistas e marxistas do século XIX negam a existência da alma, e muito mais do espírito. Então que só há corpo e que não há alma. Nesse contexto, surge a teoria da evolução de Darwin. E ela vai encaixar perfeitamente no contexto da época, porque ela vai dar uma maneira de você pensar na existência humana sem o transcendente. Então, a primeira coisa de Darwin, a evolução das espécies. Darwin não dava a pregação, não ensinava, não dizia que um pássaro, que ele precisava voar muito alto, e conforme foi passando bilhões e bilhões de anos, as suas asas foram ficando maiores, que para ele alcançar o certo alimento, o bico dele foi ficando mais alongado. Não, é a evolução de um ornitorrinco para um rinoceronte. É a mudança da espécie em outra espécie. Isso é impossível. Não tem como isso ocorrer. Do nada, tinha lá uma espécie e aparece outra espécie evoluída. Tipo Pokémon. Lá o Pikachu saiu o Raichu. Do nada. Tá? Não tem como isso acontecer. Esse é um primeiro ponto. Mas isso encaixava perfeitamente naquilo que os positivistas e os marxistas queriam. Por quê? Porque como surgiu as coisas? Surgiu a partir da evolução. Tá, mas vamos ir até o final. Então, como surgiu tudo? Porque o que acontece? As coisas não acontecem por acaso. Elas têm uma causalidade.
Aristóteles vai desenvolver a teoria da causalidade, onde ele vai explicar que cada coisa tem 4 causas. A causa eficiente, a causa material, a causa formal e a causa final de cada uma das coisas. Então, a causa material dessa parede é os tijolos, tá? É o cimento, é as coisas que vão ser montadas para construir. A causa formal é a forma. Isso aqui está na forma de uma parede. A causa eficiente é que vai transformar a causa material em causa formal, que é o pedreiro. E a causa final é o resultado das 3 coisas. Então, para Aristóteles, tudo tem essas causas. E olha só que interessante que Aristóteles vai dizer. Prestem atenção. Ele vai dizer que tudo tem uma causa eficiente. Tudo há um motor, um movimento que gera. Só que a causa eficiente ela não é apenas o motor, mas ela é o primeiro motor. Aquilo que deu o movimento a tudo, primordial. E que depois foi levando todas as coisas. Então, mais ou menos, Aristóteles chamou Deus de causa eficiente. Mas ele não sabia porque o coitado não recebeu a revelação divina, senão ele teria se convertido com certeza. Só que para os evolucionistas não há causa eficiente. Há o total acaso. Então chegou-se um momento aonde o que havia era apenas a matéria. E da própria matéria, dela mesmo, por acaso, começou a gerar todas as coisas. Então a matéria seria a primeira forma de todas as coisas. O Stephen Hawking vai chamar de singularidade. Então, primeiro era a matéria. A matéria sempre existiu. Desde o início, sempre existiu matéria. E dela mesma é que se gerou todas as coisas. Então, veja só, a matéria, ela tem que ser eterna, porque ela tem que ela estava antes, estará durante a minha existência e ficará depois. Então, ela é eterna. Ela supera as noções de espaço e tempo. E ela é absoluta. Ou seja, a matéria dela mesma surgiu as coisas. Em outras palavras, a matéria é Deus. Estão entendendo? Porque eles pegam 2 características de Deus, porque Deus ele é absoluto. Ele é. Eu sou. Ele é suficiente em si mesmo. Não precisa de nada. Só que eles colocam que a matéria é absoluta, que ela é suficiente em si mesma. E além disso, ela é eterna. Ela sempre existiu. Então, no fundo, o evolucionismo é um panteísmo. Ou seja, da mesma forma que os egípcios achavam que Deus era o sol, que os astecas achavam que Deus era o sol, que os romanos achavam que o Deus era o sol, que os nórdicos achavam que o Deus era a árvore, que outros diziam que era o raio, que outros diziam que era a chuva, o pessoal atual diz que é a matéria. Então, na verdade, não é um ateísmo, é um panteísmo. A ideia de que a matéria é Deus. E ela deu a capacidade de evolução ao longo da história. Então você percebe que, filosoficamente, isso aqui não encaixa. Tá? Vamos lá. Alguma dúvida sobre isso? Não? Vocês entenderam? Ou o sangue está ainda muito no estômago e não está oxigenando o cérebro, então vocês não estão conseguindo raciocinar muito rápido.
Entenderam essa parte? Entenderam isso aqui? Porque se a matéria deu origem a tudo, a matéria tem que ser eterna e tem que ser absoluta. Então ela é Deus. Por mais que eles dizem não é, não sei o quê, mas se você vai pegar do âmbito filosófico, se não teve nenhuma causa eficiente que transformou a matéria em forma, que do nada uma semente virou árvore, ela não teve nenhuma causa eficiente que a transformou, a semente foi suficiente em si mesma. A matéria foi suficiente em si mesma. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a evolução das espécies, esse negócio, filosoficamente, não dá certo. Só dá certo se você for um positivista, um marxista, um materialista, um nihilista, que negue a existência da alma. Que aqui é só corpo. A outra questão, seleção natural. O que é a seleção natural? É que a espécie mais forte, mais inteligente, ela vai sobreviver. E a mais fraca e a mais burra vai desaparecer. O que isso impactou filosoficamente? Impactou porque, no período de Charles Darwin, os ingleses se achavam os top da galáxias da seleção natural. Então, o Charles Darwin acabou dando espaço para toda uma visão racista na história. Ele não era racista, mas ele acaba dando espaço para tudo isso. Porque os caras vão começar a medir o cérebro das pessoas para ver se eles tinham razão ou não, se eles eram pessoas ou não. Então, durante a perseguição comunista em Portugal, os padres jesuítas, na década de 30, vão medir a cabeça deles. Vão medir a cabeça dos padres jesuítas na Espanha. Você achava que os jesuítas não eram gente. Mediam a cabeça dos negros. Os ingleses mediam, faziam os cálculos para ver o tamanho do crânio, que era a ideia da seleção natural. Essa seleção natural, que vai passando da espécie, ela vai sendo evolutiva, ela abriu espaço também para dois grandes ditadores ao longo da história. O primeiro é Hitler e depois Stalin. Hitler, ele vai seguir a noção da seleção natural. Quem é a raça superior? É o ariano, o alemão ariano. E a gente prova que nós somos mais combatentes e mais fortes do que os outros a partir da guerra. Dominando o outro, a gente prova que é mais forte do que ele. Da mesma forma que os animais faziam. Até na questão das Olimpíadas, quando ocorreram em Berlim, Hitler ficou extremamente irritado quando não lembro o nome daquele corredor negro, que venceu todas as corridas. Porque, como assim? Ele é uma raça inferior. Como ele pode vencer? Por causa que segue o princípio da seleção natural. E o pior, a evolução contínua. Ela não para. Então, nós estamos sempre em evolução. E daí eu pergunto a vocês, bom, se nós estamos sempre em evolução, qual é o nosso futuro? Se a gente era lá o Australopithecus, chegamos até o Homo sapiens, tá? O Marx vai dizer que é o homem político. Ele é a evolução. E o homem político é o comunista. Então, a evolução do homem para Marx era o homem político. Para Nietzsche, era o Überman. E Überman significa super-homem. Mas não é nada a ver com o super-homem dos HQs da Marvel. Não é da Marvel, é da DC. É o super-homem que é aquele homem que não precisa de nada além dele mesmo. Quem vai seguir a ideia do super-homem é Hitler.
Hitler, ele vai achar que ele era o super-homem, que ele tinha sido a evolução do próprio Homo sapiens. E que ele deveria passar isso para as pessoas. Então, vocês percebam que, filosoficamente, o pensamento darwinista só gerou problema. Porque deu base para a ditadura comunista, deu base para a ditadura nazista e, além de tudo isso, deu base para a negação do transcendente e da alma. Então, toda a questão evolucionista, filosoficamente, não estou falando aqui em termos biológicos, estou falando em termos filosóficos, tá? Ela vai gerar uma confusão enorme na sociedade, porque a sociedade vai se tornar totalmente materialista, nihilista, não vai mais crer na existência do corpo, da alma, vai buscar a sua satisfação própria e vai acabar gerando um monte de confusão, porque se a evolução ela é contínua, então o nosso futuro é o quê? Nietzsche, o Huberman, um super-homem. Nietzsche, ele morre dentro de um hospício, escrevendo a religião do super-homem. Nietzsche é aquele que falou que Deus está morto, Deus morreu. Porque não precisa de religião, porque o homem ele é suficiente em si mesmo, ele não precisa de nada. Precisa de alguém que precise guiar o homem. Ele pode saber por ele mesmo todas as coisas. O que não tem nem pé nem cabeça. Não sei se vocês entenderam isso. É que Rousseau, ele é anterior. Rousseau é do século XVII. 18, perdão. Tá? E o que acontece? Rousseau vai pegar aquela linha, tá, do Descartes, que vai dizer que a gente é uma tábula rasa, que no fundo nós fomos criados bons e a sociedade nos corrompe. Então o problema não é nós, mas sim a sociedade. Está errado. Não, o problema é o pecado original. Não é a sociedade. E o Rousseau, ele nunca viu duas crianças brincando. Se você pegar e botar duas crianças brincando, você vai perceber ali como está evidente o pecado original. Tá? Então lá tem duas crianças brincando, elas querem o mesmo brinquedo. O que elas fazem? Elas brigam. Não, eu quero, e fica puxando. Eu quero esse, porque só tem vontade, não tem razão. Porque se não atingiu a idade da razão, ela só está na vontade. E essa vontade, ela é eu. Então ali é o pecado original, que depois ele vai sendo corrigido. Tá? Mas para o Descartes ele escreveu uma outra grande burrice, quer dizer que penso, logo existo. Isso é impossível. O único que pensou e existiu foi o Verbo. Foi Jesus. Foi Deus. Deus pode dizer, penso, logo existo. Nós não. Nós precisamos existir para pensar. Então isso aí causou um problema gigantesco na sociedade e o Rousseau segue essa linha. Rousseau é anterior. Mais alguma outra dúvida? Não? Tudo ok? Tá. Então, percebam que filosoficamente a seleção natural e essa questão da evolução contínua só gerou problema. Isso aqui é bem comprovado que não acontece porque a gente não vê aí essa evolução acontecendo. Nós não temos aí num zoológico nenhum Australopithecus. Não tem nenhum Homo habilis por aí. Não tem do nada aí aparecer um Homo sapiens de novo. Não tem isso. Então,
o evolucionismo, filosoficamente, ele é totalmente falho. Totalmente falho. E biologicamente ele também vai ser. Só que nos termos biológicos eu não vou adentrar, que não é a minha área. E eu não tenho conhecimento total disso, talvez vocês façam alguma pergunta que eu não saiba responder. Então, indico, leiam o livro A Caixa Preta de Darwin. O professor Rafael de Paula, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem aquele filme Milagre, junto com o professor Adolf Schmidt. Vejam, o professor também, eles têm um material muito bom a respeito de toda essa questão. Porque o evolucionismo é burro. Só que o que acontece? Como nós estamos numa sociedade que ela foi formada a partir de um pensamento positivista, marxista e iluminista, o evolucionismo entrou dentro do currículo escolar não como a teoria, mas como uma visão absoluta da história. Porque não tem como se comprovar absolutamente nada daquilo que o evolucionismo fala, nem como comprovar historicamente aquilo que a Bíblia está escrevendo. Nós temos a comprovação da fé. Então nós temos que ter um olhar da fé. Ora, você vai conseguir comprovar historicamente? Não. Totalmente não. Nem o evolucionismo, muito menos o evolucionismo. O evolucionismo, em muitas das suas partes, ele não se encaixa. Tá? Como, por exemplo, que a Terra ela tenha bilhões e bilhões de anos. Não há como comprovar isso. Então, só que ninguém chega e explica para os alunos que há duas vertentes. Eles explicam o criacionismo, eles até explicam num parágrafo, tá? Colocando isso era a crença da Idade Média, da Idade das Trevas, e eles acreditavam em fantasias. Hoje a gente acredita em razão. É dessa maneira que eles colocam. Então, expõem o negócio de uma maneira totalmente deturpada. E o criacionismo, ele é tratado como uma maneira burra e idiota de ver as coisas. Só que não é uma questão de... E botam o evolucionismo como uma questão correta e absoluta. Só que nenhuma das duas tem a comprovação. Tá? Por exemplo, essa questão da idade da Terra. Não há como você comprovar. Edmilson, mas e as rochas? Veja, o carbono 14, ele só consegue medir até 5.000 anos depois de Cristo. É o máximo que ele chega antes de Cristo. Então, daria aí cerca de 7 a 8 mil anos atrás que o carbono 14 chega. Então, eles usam outros componentes químicos, como urânio, eles medem os isótopos que tem dentro da rocha. Só que o que acontece? Uma mesma rocha pode ter o mesmo instrumento de medida e marcar coisas totalmente diferentes. Tá? Marcar coisas totalmente diferentes. Marcar bilhões, marcar milhares. Então, não tem como você ter total absoluta certeza de que aquela determinada pedra tem bilhões de anos. Não se tem. Então, há hoje até mesmo pensadores que acreditam na teoria da Terra Nova e outros da Terra de bilhões, mas ninguém coloca isso. Não se compara. Não, só se coloca um. Só que por que a Terra precisa de bilhões de anos? Para isso aqui dar certo. Senão não dá. Entendeu? Mas se a evolução é contínua, por que não aparece, então, um Australopithecus aí? É porque são bilhões e bilhões de anos. Então o negócio vai acontecer um dia lá, mas há bilhões e bilhões de anos. Porque levou-se bilhões e bilhões de anos para que as coisas acontecessem. Eles marcam que a aparição do Australopithecus foi 2 bilhões antes de Cristo. Então levou 2 bilhões antes de Cristo, 2 milhões, perdão, até o Homo sapiens.
É muito tempo. E como é que eles sabem isso? Alguém disse. E ficou. O que acontece é que Charles Darwin, a ideia dele ganhou o respeito de um grande número de pessoas das linhas do pensamento positivista. Ele adentrou as universidades e, por ele estar dentro da universidade, começou a se tornar discurso acadêmico. Como o criacionismo não entrou, vamos dizer assim, ficou, isso é discurso. Opa! É isso aí, né? Acorda, gente. Então, o evolucionismo, tá? Ele só daria certo nessa opção de tempo, e é por isso que eles colocam isso. Tá? Agora, tem como comprovar? Não se tem. Certo? Não se tem como comprovar. Bom, então, Deus criou tudo, certo? Alguém tem dúvida? Não? Ótimo. Espero que não. Agora, como é que isso aqui se encaixa nesse todo da criação? Vejam só. Primeira coisa é que nem todos os fósseis são verdadeiros, tá? Vocês podem pesquisar os fósseis do homem de Piton, de Nebraska. Vários fósseis foram todos manipulados, foram falsos. Tá? O homem de Nebraska é o mais engraçado. Eles pegaram um ossinho e disseram que era da mandíbula do cara e fizeram toda uma reconstrução do crânio a partir de um ossinho que eles disseram que era da mandíbula. Depois foi-se fazer pesquisas e se descobriu que o osso nem era de humano, era de um outro animal. Não lembro agora o que era. Mas eles pegam um osso e fazem toda a reconstrução do crânio. Então, há ossos, há fósseis que foram totalmente fraudados. Tem um livro, vocês também podem encontrar, que é os fósseis fraudados da história, uma coisa assim. Acho que vocês acham ele na internet. Depois eu mando para o Eduardo, e daí o Eduardo passa para vocês darem uma olhada. Só que o que acontece? Há fósseis que de fato são fraudados e há fósseis que não se tem certeza. E eu nunca fui muito atrás disso aí para ver se todos são falsos ou não. É uma outra questão, daí entra muita teoria. Mas vamos ficar com isso aqui. Vamos tratar, tá, da ideia, né, vamos a partir da ideia que todos eles existiram. As 4 sequências existiram. Certo? Vamos seguir esse caminho. Eu dei aula quinta-feira para os alunos, de manhã antes de vir para cá, e era pré-história. E eu expliquei o que eu vou explicar agora para vocês. Tá? Da mesma forma daquele jeito que eu explico o evolucionismo para eles lá, naquele ponto, mostrando que filosoficamente tem problemas. Biologicamente, é a professora de biologia, daí não é comigo. Ela que se vire. Filosoficamente, não faz sentido. Bom, vamos partir do ponto que esses seres aqui, eles existiram. Tá? A pré-história ela é dividida em 2 momentos. O paleolítico, que é o período da pedra lascada, e o neolítico, que é o período da nova pedra, que seria a pedra polida. Então, quando eles desenvolveram uma outra maneira de fazer o material da arma, né? E o que acontece? O período paleolítico engloba esses 3 caras aqui. Tá? Nesse período paleolítico, a sociedade era nômade, ela não tinha sedentarismo, né? Ela não era parada, ela era nômade, ainda caminhava, e eles não tinham pleno conhecimento da razão. É quando surge o Homo sapiens que aparece o quê?
aparece a descoberta da agricultura, que provavelmente foi uma descoberta feminina, porque os homens iam caçar, como eles eram opressores, deixavam as mulheres em casas, protegidas, e eles, opressores, iam para o perigo, né, caçar os animais. E daí o que acontece? Enquanto a mulher ficava tranquila em casa cuidando dos filhos, ela tinha tempo de perceber que havia na sociedade uma ordem. Então, se você botasse semente na terra, você molhasse, geraria uma planta. Começa a perceber isso e assim se desenvolve a agricultura, né? E aqui também vem a palavra cultura, que eu já vou explicar para vocês. A outra coisa que acontece a partir daí é que, como você não precisa, você consegue cuidar dos seus alimentos, eles começam a perceber que eles vão conseguir, começam a perceber a domesticação dos animais. É possível domesticar os animais. Então, surgem animais domésticos. Tá? Cachorro, a vaca, a galinha. Eles conseguem domesticar esses animais. A partir disso, então, surge o sedentarismo e as primeiras cidades. Por que isso aqui é possível? Porque esses aqui não conseguiram fazer isso e esses conseguiram. Hã? Não, bem fácil. Exato, porque o que acontece? Eles tinham vontade, imaginação e razão. Era isso que o Homo sapiens tinha. Bom, e esses aqui, eles não tinham razão. Tinham vontade. Imaginação? Não sei. Acredito que também não tinham. Mas os próprios historiadores dizem que eles não tinham razão, que o primeiro homem a ter razão era o Homo sapiens. Agora, o que nos difere dos outros animais? A razão. Então quer dizer o quê? Que, gente, isso aqui, por mais, vamos dizer que existiram, eles não são evolutivos a nós, eles não são pessoas, porque eles não têm razão. E daí aqui vai ter duas vertentes de pensamentos. Vai ter um povo que encaixa isso com Gênesis, tá? Dizendo que o Homo sapiens, então, teria sido a efusão da alma humana naquele ser. E daí surgiu o Homo sapiens. Tem pessoal que diz isso. Tem outros que dizem que isso aqui não existiu e que sempre existiu Homo sapiens. Ambas as duas, por mais teorias que sejam, a questão é que isso aqui não é gente. Isso aqui nunca foi parecido com a gente. Se existiram um dia, foram animais, mas não pessoas. Porque para ser pessoa, você precisa de razão. Ok? Então não é que houve uma evolução. Não tem como esse cara, do nada, ter tido razão e ter virado esse. Porque é uma potência da alma. E não é uma potência que você desenvolve. Você nasce com isso. Então não viu aí nenhum macaco que de repente desenvolveu a potência da razão e está escrevendo aí várias obras literárias, né? O Planeta dos Macacos na vista de um macaco.
Não existe. E quem sou eu, né? A religião dos macacos lá, né? Não existe, não tem. Então, o que é interessante a gente mostrar para as crianças é isso. Que isso aqui não é gente. Se existiu ou não, não sabemos. Eu acredito que não existiu. Acho bem provável que não existiu. Mas vamos partir do ponto que existiu. Por mais que tenham existido, não era uma evolução da gente. Não se tinha nada a ver conosco, porque eles não tinham as potências da alma que nós temos. O problema é que isso não se fala nas escolas. Se fala que é desse jeito e que foi um melhor do que o outro, até chegar o Homo sapiens. Levou 2 milhões de anos a esse processo, até chegar aqui, nós já faz 8 mil anos, 9 mil anos que nós somos assim, 10 mil anos que somos assim, mas continua desse jeito. Porque a gente sabe que as primeiras cidades surgiram por volta de 5 mil, não se tem uma certeza absoluta, de 5 mil a 7 mil anos antes de Cristo. E as primeiras sociedades, elas surgiram aonde? Na Mesopotâmia. Lá entre os rios Tigres, o rio Tigre e Eufrates. E lá naquela cidade, uma das primeiras cidades da história, a cidade mais antiga, é essa aqui. Ur. Que, querendo ou não, era a cidade de Abraão, que era o Abrão, que a gente leu ontem no Evangelho, ou hoje, quem foi na missa hoje. O Abrão era de Ur, da Mesopotâmia. E daí Deus apareceu para ele e disse: olha aqui, vai para a terra prometida. Você precisa acreditar nas minhas palavras. Abraão, ele teve fé na revelação que havia se perdido ao longo do tempo, desde o Noé. Porque o povo virou politeísta, tudo virou Deus. Então, veja, bem no mesmo período que surge o Homo sapiens por causa das primeiras cidades. Então você consegue encaixar a história de Gênesis à história da humanidade. Você consegue conectar as duas. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas a partir dali, eles vão lá para a Terra Prometida, vão chegar lá, vão se estabilizar, vai ser o período do judaísmo patriarcal, vão ter outros povos, né? Os egípcios também já existiam, porque o Egito já existia por volta de 5 mil anos antes de Cristo. Então você vê lugares diferentes, as cidades. Você vai encontrar o povo que depois vai desenvolver o Império Babilônico. Então, as cidades da Mesoamérica também é nesse espaço de tempo. Cerca de 5 a 6 mil anos, só que eles demoraram mais tempo para ser sedentários, mas você percebe isso. Você consegue ver que isso está ligado com aquilo que o pessoal também fala da história a respeito do surgimento do Homo sapiens. Tá? Então, o evolucionismo, filosoficamente, totalmente refutável, não faz sentido. O próprio, biologicamente, também há os seus problemas. E quando nós encaixamos isso com a história, a gente pode perceber que o Homo sapiens ele nunca foi a evolução dos outros. Ele foi um ser único. Porque ele tem uma potência na alma, tem potências na alma, diferente desses outros. Se fossem todos seres humanos, eles tinham que ter razão. Não tem como ter um ser humano sem ter uma alma racional.
Entenderam? Alguma pergunta? Oi? Bom, só para explicar aqui para vocês, tá? Veja, a palavra agricultura, de agricultura, tem a palavra cultura. Cultura, só para esclarecer para vocês, ela tem que ter 2 princípios para ser cultura. Ela tem que ser evolutiva, no sentido positivo agora, já vou explicar o quê, e ela tem que estar sendo levada para o supremo bem. O supremo bem é aquilo que é belo, verdadeiro e bom, isso. Tá? Isso é o supremo bem. Quem disse isso foi Platão. Que cultura é só aquilo que está direcionado para o supremo bem e que é evolutiva. Evolutiva em que sentido? Que gera uma mudança melhor para o ser humano. Então a agricultura, ela foi uma evolução. Ela tirou o ser humano daquele estado e elevou ele. Por isso é uma agricultura. Por isso que ela é evolutiva. E além da cultura ser evolutiva, elas têm que ser conduzidas para aquilo que é belo, verdadeiro e bom. Isso era o que os filósofos gregos determinavam sobre o que é cultura. Então, cultura não é tudo que o homem faz. Cultura é aquilo que o homem faz, que é evolutiva e está guiado para o supremo bem. Claro que os sociólogos modernos não vão defender isso. Mas, através desse conceito aqui, a gente consegue perceber se ocorreu uma destruição cultural ou uma evolução cultural quando ocorreram os choques culturais ao longo da história. Como, por exemplo, a chegada dos portugueses à América. Representou o quê? Destruição cultural ou evolução cultural? Oi? Evolução. A cultura religiosa da América era o antropofagismo, ou os também sacrifícios humanos. Às vezes eles comiam, às vezes não. Então, quando você vê um bando de índio matando milhares de pessoas para ter colheita, se você visse isso, o que você ia achar? Bonito? Bom? Verdadeiro? Não, você ia dizer, esses caras estão endemoniados, tem que exorcizar esses caras. E foi o que os jesuítas fizeram. Então os jesuítas não foram destruir a cultura, eles foram elevar a cultura. Então, há culturas ao longo da história que para os gregos nem seriam cultura. Se tudo que o homem produz é cultura, prostituição é cultura? Crime é cultura? Não. Então, cultura tem que ter esses 2 princípios. Tá? E ela tem que estar guiada para uma evolução do homem num sentido não evolutivo de espécie, nada. Evolução no sentido de melhorar, conhecer mais, se tornar mais sábio. E também guiada para o supremo bem. E aí eu pergunto, funk é cultura ou não? Não é evolutiva, é barbarismo. Tá? E não é belo, verdadeiro e nem bom. Então, esse é só um comentário que eu queria fazer sobre esse período. Depois, isso tudo, essa matéria tudo aí é de 6º ano em ensino médio. E o que acontece depois é que vai dando sequência, então, à história, ela dividida naqueles... Posso apagar isso? Ela dividida naquela linha
entre pré-história, né, a Idade Antiga começa com o surgimento das primeiras cidades. Essa Idade Antiga ela vai ir até, então, até a Idade Média, até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, depois de Cristo. Depois, no século XVI, tem vários acontecimentos que alteram a Idade Antiga, a Idade Média para a Idade Moderna, que é o Renascimento, a descoberta da América, a Revolução Protestante e isto. Esses 3 grandes acontecimentos mundiais que vão fazer com que a sociedade se altere. E depois nós temos a sociedade contemporânea, que a sociedade moderna vai até ali. Alguns colocam Napoleão, outros colocam a Primeira Guerra. Mas é uma questão de discussão. E depois nós temos a história contemporânea, que seria a nossa história. Jericó é considerada hoje a cidade mais antiga. Tem assentamento entre 9.000 e 11.000 anos antes de Cristo. O seria mais recente. Como é que se encaixa Jericó? Eu não sei dessa informação de Jericó. Teria que ver. As primeiras cidades... Jericó fica na Mesopotâmia? Na Palestina, né? Mas as primeiras cidades foram as cidades da Mesopotâmia. Tá? Daqui a pouco... É que não tem como ter certeza por causa do carbono 14. Né? Então, por isso que eles colocam 5.000 anos. Então, pode ter surgido junto, no mesmo tempo, no mesmo período de tempo, em locais separados, como foi com o Egito. Mas eles começam sempre a estudar a partir da Mesopotâmia. É interessante isso. Os primeiros povos a serem estudados os povos da Mesopotâmia, que logo os caldeus, alguns deles ali, e que dali vai sair Abraão e vai. É interessante isso, que Abraão sai dali. E é aquilo que se começa estudando. Aquele povo. Então você consegue encaixar. Vai ver. Agora não sei te dizer realmente. Teria que dar uma pesquisada. Vamos ver nos grupos, pessoal. Quem quiser começar, pode levantar a mão. O designer inteligente ele entra mais na questão biológica, né? Então ele vai dar toda uma explicação a partir daquilo que os próprios filósofos da época percebiam que era a ordem das coisas, que as coisas não acontecem de uma forma desordenada. O designer inteligente ele explica isso. Então, mas ele vai dar mais explicações biológicas do que filosóficas para a formação. Mas é um dos pontos que estava dentro da filosofia, porque através da ordem você consegue perceber que não tem como as coisas terem surgido do nada, por acaso. Da mesma forma que você precisa pintar um quadro, você precisa ordenar as cores para que tenha a forma correta, a mesma coisa o planeta. Então o designer inteligente ele entra como uma opção para tentar mostrar biologicamente o que está na cara de todo mundo. Né? Na verdade, é muito fácil você perceber isso. O pessoal que está... foi botada uma venda nos olhos deles, mas isso é coisa atual. Antigamente isso não existia. Pessoal, vamos fazer a pergunta no microfone só para ficar na gravação, porque aí quem for assistir depois vê o contexto. Quem vai querer perguntar? Tô achando que esse pessoal entendeu tudo, professor. O pessoal é top, eles são intelectuais, assim, tudo entendido, né, gente? Podem fazer outras perguntas que não sejam propriamente do conteúdo em si. Porque a ideia era para ter... Eu pensei que eu ia conseguir chegar até o conteúdo do 7º ano, vamos dizer assim, né? Mas não deu, a gente entrou nos 6 só, no 6º ano. Então, tem mas bastante também, coisa. Né, em um dia estudar
9 anos de escola é difícil. É, né? É difícil. Olha lá. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu não respondo. Professor, duas perguntas no caso. Não sei se você conhece o Dr. Miguel Ayuso, aquele jurista espanhol. Até escreveu um livro, A Constituição Cristã dos Estados. Um dos posicionamentos deles é assim, que o declínio da cristandade foi primeiro separar a igreja do Estado, depois a igreja da sociedade, depois a igreja da família, e agora a gente está na revolução da igreja do indivíduo, né? Essa perca de identidade. E o senhor falou isso. Aí eu queria que o senhor comentasse se o senhor concorda ou não, se o senhor tem essa visão, alguma coisa a acrescentar. E também com relação à Escola de Frankfurt, que é um desdobramento do marxismo entre guerras, que também, de certa forma, repaginou o estudo historiográfico, se o senhor tem alguma consideração, alguma posição também, se também é relevante a gente, né, saber o tema, até de forma apologética também. Eu não entendi a última. Escola de Frankfurt. Sobre também a Escola de Frankfurt, que também, de certa forma, ela repaginou o marxismo e a análise histórica, né? Tá. Porque sai de lá o marcusianismo, o gramscismo, né? O Habermas, Adorno, Horkheimer, né? E se isso, até de certa forma, de forma apologética, como a gente pode encarar também? Perfeito. Eu não conheço esse livro do professor, mas eu sigo muito a linha daquilo que o Papa Leão XIII escreveu na encíclica Infallibilus Dei, e que o padre Álvaro Calderón, né, da Fraternidade de São Pio X da Argentina, um grande intelectual, comenta sobre os quatro nãos que a sociedade deu, que de certa forma se encaixa perfeitamente. Porque o primeiro não foi o não à igreja e o sim a Cristo, que se deu na Revolução Protestante. Foi a negação do poder papal, a negação do reconhecimento da igreja. Tá? A igreja ela sempre foi infalível, mas precisou-se, depois de muito tempo, ter que fazer esse dogma, porque tudo estava já sendo questionado, que é o Concílio Vaticano I. Então lá teve o primeiro não a Cristo, não à igreja, sim a Cristo. Com a Revolução Protestante. E não foi reforma, foi uma revolução mesmo, porque alterou todo o contexto. E a ideia deles não era fazer uma nova religião, não era ir ali aonde acontecia, era a estrebaria, colocar uma placa, igreja luterana, e fazer o culto lá. Não era. Eles iam para dentro da igreja católica. Eles tomavam as igrejas católicas. As igrejas medievais belíssimas lá da Inglaterra, que hoje são anglicanas, eram antes católicas. A mesma coisa com as igrejas luteranas. Então esse teria sido o primeiro não. A Revolução Francesa ampliou isso, dizendo não a Cristo e sim a Deus. O Deus que pode ser tudo. Agora o verbo, essa história aí é besteira. Então vem o liberalismo, vem todo um pensamento social que altera a visão de mundo. Depois, com a Revolução Comunista, nós temos um não ao próprio Deus e sim ao homem. Então vem o materialismo total das coisas. Né? O homem se torna totalmente antropocêntrico ao ponto de não crer nem mesmo na existência do transcendente e só na sua própria existência. E o que nós temos vendo agora seria aquilo que o padre Álvaro Calderón agrega, um quarto não, que seria o não ao próprio homem. Que a sociedade está negando até a sua própria existência. E está motivando, né? Ou seja, não existe gente até tantos meses de gestação, não existe gente até tantos anos depois do nascimento. Então, tem grupos que lutam pelo infanticídio e tudo mais. Há outros que defendem a eutanásia, o próprio gênero, a destruição do ser humano, porque ele já nem mais se reconhece em si mesmo. Total degradação. E isso, com certeza, está totalmente ligado à Escola de Frankfurt. Porque a Escola de Frankfurt foi a maneira cultural de gerar esse quarto não. Porque foi uma alteração cultural. Então, a Escola de Frankfurt começou a movimentar esses pensamentos
como é que é o nome dele, o primeiro da geração, mas enfim, não lembro agora. Depois tem o George Lukács, o Habermas, isso exatamente. Ele é o primeiro, ele é o que percebe que para a gente fazer aquilo que fazer a revolução dar certo, precisa ter a mudança cultural. Não adianta fazer que nem a Rússia, foi isso que eles perceberam. Implantar a revolução e o povo não está preparado. Então o povo tem que estar preparado para isso. Então ela tem que ser cultural. E depois o Lukács vai ampliar isso na questão da consciência de classe. Que ele vai desenvolver esse conceito, que a pessoa, você precisa fazer nela, fazer com que ela desenvolva um conhecimento de classes, um sentimento de classe, aonde uma conscientização da classe, para que ela possa lutar por isso, sem perceber. E você vai fazer, então, com que as pessoas lutem pela revolução, era isso que o Lukács dizia, sem que as pessoas percebam que estão lutando pela revolução, porque elas têm agora essa tal da consciência de classes, que eles são mais fracos, são oprimidos, e que eles precisam destruir os seus opressores. E isso explica perfeitamente a teologia da libertação. Porque a teologia da libertação nada mais é do que a elevação da consciência de classe do clero. O clero ganhou uma consciência de classe e eles militam hoje em prol da revolução sem saber, criando uma religião para a revolução. Isso é impressionante. Mas o que o George Lukács colocou foi genial. Depois disso aí veio o Louis Althusser, francês, que disse o seguinte: mas essa consciência de classes, ela não pode acontecer no operário, porque o operário não tem tempo, o operário está trabalhando. Então a gente tem que fazer com o filho do operário. E como é que a gente faz para elevar a consciência de classes do filho do operário? Através da educação. E então todo o modelo marxista se volta para a educação, a partir do Althusser, né? Ele vai para a ação cultural na educação. Tem outros meios? Tem, mas a educação seria o principal, porque você consegue criar consciência de classe na própria criança, desde pequena. E quando ela for adulta, ela vai militar em prol disso, que é o que ocorre em maio de 68, na França, que são os estudantes que mobilizam a revolução, não os operários. Os operários, os intelectuais, dizem para os operários o seguinte: só sigam os estudantes, eles sabem o que estão fazendo. E uma briga que era porque os meninos queriam ir para o dormitório das meninas, ganha uma repercussão política gigantesca, que altera toda a sociedade francesa, fazendo com que seja a morte total da França. A França perde ali a sua consciência de quem ela era, porque a cultura francesa ela é dizimada. A educação francesa leva uma alteração total depois de maio de 68, porque entra com toda a força as visões marxistas, por causa do Louis Althusser. Então a escola de Frankfurt ela está encaixada nesse processo perfeitamente. Não adianta, né? Nós estamos num sistema que nos obriga a nota. Então, por mais que não seja a maneira correta, porque, sinceramente, na nota não quer dizer nada. O fulano pode ser o maior idiota e tirar 10. Tá? Porque ele consegue manipular isso. Só que o sistema cobra nota, o sistema cobra número. Então a gente precisa avaliar por nota, mas ela não pode ser a única avaliação. O pessoal da pedagogia, né, eles gostam muito de usar a tal da avaliação contínua. Você deve avaliar o aluno pelo conhecimento que ele adquiriu.
não pelo conteúdo. Se ele adquiriu 10% do conteúdo, já é uma evolução, né? Porque ele não tinha nada. 10% não é 100, mas é 10. E assim vai indo. Eu acho que a melhor forma de avaliação tem um pouco de verdade nisso, você percebeu o que ele aprendeu para ir ajudando naquilo, mas uma avaliação individual, oral, seria a forma perfeita, pelo menos para a área de história. Né? Fulano agora senta aqui, como é que se deu tal coisa? E deu fulano explicar, para ver se ele adquiriu. Né? Parar aqui com vocês agora e perguntar que vocês entenderam do lado do evolucionismo, do criacionismo, enfim, e você explicar o que entendeu. Não é bem assim, é nesse, estuda mais, lê mais tal coisa. Tá? Esse ponto aqui está errado. Isso seria perfeito. Né? Mas isso exige uma mudança. Você pode fazer isso, mas no final você precisa apresentar a nota, porque é a nota que vai para o sistema nacional, e ali onde eles fazem todas as estatísticas, né? Enfim. Professor Milson, o Miguel Bruno Duarte, filósofo português, ele fala que a partir da Reforma Pombalina, no final do século XVIII, por volta de 1772, a filosofia portuguesa foi abandonada. Teria sido a Reforma Pombalina um protopositivismo? Olha, não sei te responder. Não sei mesmo se teria alguma ligação. O Auguste Comte, ele se baseou naquilo que aconteceu na França. Ele viu que esse negócio de cada um querer fazer um negócio, de lutar, destruir a ordem, destruir a monarquia, destruir os meios de regime, você vai gerar bagunça total. Então você precisa de ordem. E a ordem gera o progresso. Sem ordem não tem progresso. Então, eu não sei até que ponto se tem alguma interferência. Eu acredito que foi muito mais o pensamento do Napoleão que interferiu, porque eles viram que depois da Revolução Francesa, a França teve um impacto de domínio mundial. Por quê? Por causa do Napoleão. E o Napoleão o que pregava? A ordem. Total submissão a ele. Ele era um ditador. Então, eu acredito que o Auguste Comte ele se baseou muito mais nisso. Agora, o que o Pombal fez foi a destruição da filosofia clássica. Ele abriu espaço para o liberalismo, para o pensamento liberal, porque ele ataca toda a ideia, ele era totalmente iluminista, então ele ataca toda a ideia da filosofia tradicional que vinha da origem do Ocidente, e a filosofia da origem do Ocidente é a filosofia católica. Então, como ele era um bom iluminista, ele vai destruir essa linha filosófica, dando espaço para essa visão liberal. Os iluministas são os que geram a Revolução Francesa. É o pensamento iluminista que gera a Revolução Francesa. Tanto é que só aconteceu a Revolução Francesa na França porque 10 anos antes da Revolução Francesa, os jesuítas foram expulsos da França. Porque eram os jesuítas os únicos no mundo que conservavam ainda os princípios da filosofia tradicional. Quando as monarquias se rebelam contra os jesuítas com as maiores mentiras possíveis, dizendo que eles estavam tramando dominar a coroa, que eles queriam destruir as coisas, que eles dominavam as colônias. Quando eles destroem os jesuítas, então os jesuítas são expulsos. De repente, do nada, todos os jesuítas desaparecem. Eles pegam... O Marquês de Pombal pega cerca de 20 mil jesuítas, 10 mil jesuítas, era um número gigantesco, de todas as colônias. Ele recolhe de todas as colônias, leva num barco, leva para Portugal, em Lisboa, e deixa eles presos em masmorras durante anos, sem ver nem a luz do sol, sem comida, bebendo água lá de forma mais precária. E eles passam anos e anos lá, muitos morrem,
Dezenas de pessoas morrem. E para vocês terem noção, depois de tanto tempo, eles vão abrir a porta para ver se tinha alguém vivo. E tinha alguns vivos lá. E os caras ficam cegos, porque fazia anos que eles não viam a luz do sol. Então, ali foi... Ninguém sabe o que aconteceu com a ordem jesuítica no espaço de tempo em que ela existia, ela deixa de existir, e uma parte dela vai para a Rússia e volta, depois que, agora eu não lembro qual o Papa que retoma a ordem. Quando ela volta, ela já volta diferente. Ela não volta como Santo Inácio havia feito. Porque os jesuítas eram impressionantes. Os jesuítas, aonde eles iam, não sobrava ninguém de outra religião. Então eles começam a ser impedidos de entrar nas regiões luteranas, calvinistas, huguenotes, puritanas e anglicanas, porque se o jesuíta fosse para aquela cidade, todo mundo se convertia. Exatamente como Santo Inácio fez com Marenza. Santo Inácio pega a cidade de Marenza lá, era uma cidade totalmente pagã, em cerca de 30 dias todo mundo vira católico piedoso. São Francisco Xavier, quando ele vai para Macau evangelizar, o pessoal, os chineses lá não acreditavam nele, ele diz o seguinte: então tá, vocês não acreditam em mim, então nós vamos até o cemitério, vocês escolham qual dos cadáveres vocês querem, desenterrem eles, que eu vou ressuscitá-los. Os chinesinhos, o quê? Você vai ressuscitar papai? Você vai ressuscitar mamãe? Como assim? Pode escolher quantos vocês quiserem. Escolheram lá, não sabe se é a idade, não foi ele que escolheu, 5 ou 6 túmulos, escavaram e ele diz, levanta e anda. E os caras ressuscitaram, toda a cidade se converteu. E virou o centro do catolicismo na China. Depois, quando os jesuítas foram expulsos, os protestantes se usaram para ir para as colônias para tentar meter protestantismo no pessoal. Quando eles chegam em Macau, os católicos dizem, olha, você está dizendo que vocês são os verdadeiros, então que São Francisco Xavier é falso. Tudo bem. São Francisco Xavier, quando veio aqui, ele ressuscitou 6 pessoas. Vai ali, então, ressuscita 10 que a gente acredita em você. E o pessoal largou fora. Não quis nem saber. Então, os jesuítas, o fim dos jesuítas abriu espaço para o pensamento liberal, iluminista, chegar a intervir na França com a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa produz um ditador. E daí, talvez nessa linha de pensamento, pode ter influenciado, mas não sei até que, diretamente, eu não sei até que ponto. Sim, eu mandei vários livros a respeito de história da igreja pro Eduardo. Todo mundo aqui está naquele grupo. Já mandei lá. É um PDF que é uma espécie de e-book. Com uma espécie de e-book. E nas referências lá vocês podem usar todos os livros que estão lá indicados. Eles pegam a linha toda da história da igreja. Professor, boa tarde. Aonde? Como o senhor é professor de escola, de uma escola católica que não é tão católica assim, penso eu que o material não é coerente com aquilo que a gente acredita. Dentro dessa realidade, o que fazer, né? Porque creio que alguns aqui são professores e vivem essa realidade, ter que ensinar aquilo que não acreditam, porque eu vivi parte da minha vida estudando algo que não é verdade, né? Então, o que fazer, né? Nesse sentido, o que o senhor faz lá na escola? Eu não uso material. Não uso. Nenhum. Eu estava conversando essa semana com um aluno, até comentei com o pessoal ali embaixo antes, daí eu perguntei para o aluno, no 3º ano do ensino médio, né? O que tu faz? Vai fazer de tarde? Não tem nada para fazer. Eu falei, nossa, que vida boa, hein? Não tem nada para fazer. Na tua idade eu trabalhava e estudava. Ele E o pior é que eu não aprendia nada, porque eu ia para a escola e o professor só mandava eu ler o livro e fazer os exercícios. E daí ele disse assim, mas não é muito diferente não da escola ali, professor, porque a maioria dos professores só faz isso.
só manda ler o livro e fazer exercício. O senhor é o único professor que não usa o material. E a gente consegue aprender daí. O que acontece é isso. No atual momento, enquanto não tiver um material possível de ser usado, não se use o material. Nunca vieram, até hoje não vieram porque eu ensino o conteúdo da mesma forma, só eu não uso os exercícios que estão no livro, não uso os textos do livro, porque são fracos, são de uma linguagem muito babaca, muito fraca. Então, eu prefiro pedir para eles, indicar textos para eles, porque, na verdade, eles não leem. Então, você tem que usar outras formas de fazer com que o pessoal aprenda. Então, procuro usar aulas expositivas e a prova, eu que monto a minha prova e digo assim, é o que eu falei. Eu cobro o que eu falei. Se eu falei, vai estar na prova. E daí, as primeiras vezes eles penaram, depois eles perceberam. Que eles ficavam só olhando ou explicar, botavam as ideias no quadro, não faziam nada, depois eles viram que... Então, não uso material, procuro montar uma espécie do meu material, né, que eu preparo, meus roteiros de aula, envio todos para eles. Eu monto o roteiro da aula e envio para eles usar como base. É desse jeito, mas a escola não exigiu. Né? Graças a Deus, nesse sentido, não fica xaropeando. Não sei se vocês sabem o que é xaropeando. Incomodando, xaropeando, né? Xarope. Xarope no Rio Grande do Sul é alguém muito chato. Que é incomodando. Para vocês terem uma ideia, eu não sei o que acontece naquela escola. Mas os alunos, eles são totalmente contrários. Assim, 95% dos alunos odeia o tal do marxismo lá. Então, os professores entram em atrito com os alunos. Tá? Os alunos são muito politizados. Para vocês terem noção, o ano passado eu cheguei na escola e disse, nossa, professor, o senhor conhece o Alan dos Santos, eu acompanho ele, não sei o quê. Eu fiquei assim, o quê? Como assim? Os alunos do ensino médio, é impressionante. Brasil Paralelo. Está chegando, aos poucos, está atingindo as pessoas culturalmente. Então, os alunos, eles são tudo anarcocapitalista, mas pelo menos não são comunistas. Já é um bom começo. Professor, Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt e Companhia Limitada, eles tinham a finalidade e o objetivo de desconstruir a civilização ocidental, né? E desconstruindo a civilização ocidental, eles tinham, entre aspas, a intenção de construir a civilização própria deles. No lugar da coluna da filosofia grega, do direito romano e da cultura judaico-cristã, qual seria a coluna que eles iriam substituí-las? Eles iam botar os três maiores filósofos que são comparados por muitos historiadores da filosofia hoje, comparam Sócrates, Platão e Aristóteles, né, com Kant, Hegel e Marx. Então essa seria a filosofia. Seria a filosofia kantiana, hegeliana e marxista. Esse seria o pensamento que eles iriam seguir. Que, querendo ou não, já é a filosofia do mundo moderno. E o resultado é que cada vez fica pior, porque desses caras saiu a escola de Frankfurt, da escola de Frankfurt, quando os pensadores alemães dali vão para os Estados Unidos para dar aula nas universidades americanas, começa a entrar toda aquela cultura marxista dentro da sociedade americana, e o resultado disso é um Michel de Foucault da vida, é a degradação total, que é o que muita gente está querendo tratar hoje, que seria a historiografia pós-moderna, a historiografia em símbolos. Então, o que existe não é a realidade, o que existe são símbolos, tudo é simbólico. Então, não existe verdade, existe símbolo, representações de símbolos. Então, o homem é um símbolo da tal sociedade, a mulher é um símbolo da tal sociedade, tudo são símbolos. Isso pega por causa do Pierre Bourdieu,
e do Michel Foucault. A questão, aquele livro, a economia das coisas, não sei o que, simbólicas. Naquele livro ali, o Pierre de Bourdieu, ele coloca que tudo é simbolismo. A religião é simbólica, a cultura é simbólica, a economia é simbólica. Então você precisa alterar os símbolos para alterar cada uma dessas coisas. E hoje você está numa faculdade, você tem que escrever uma dissertação de mestrado na tese de doutorado, você precisa citar esses caras. Entendeu? Então, seria essa a linha filosófica deles.